Paz do Senhor, irmãos. Vou confessar que na próxima vez vou sentar aqui na frente. As pernas quase não deixou eu chegar aqui. Estou tremendo. É só pela graça e a misericórdia de nosso Deus. Irmãos, eu vou ser bem breve nas minhas palavras, porque se eu começar a falar muito, eu vou me complicar, porque eu sou bem difícil de me expressar. Mas que o Senhor possa falar aos nossos corações e que venha contra as nossas necessidades. Eu queria ler no Evangelho de João, esse é o capítulo 6, e o versículo 66 em diante. João 6, capítulo 6 em diante. E para complicar a coisa, o pastor me confirmou quinta-feira. Aí já sabe, eu vi a mensagem, eu vi o texto do pastor, olhei assim, opa, até deixou o celular para o lado, nem queria olhar direito, mas Deus sempre faz a sua vontade. Os seus caminhos são mais altos que os nossos. E diz assim a palavra do Senhor: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens palavra de vida eterna. Curva a sua cabeça um momento. Vamos pedir ao nosso Senhor que fale com o nosso coração, fale com a nossa vida. Eu preciso escutar a voz do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais uma oportunidade de vir na tua casa. Senhor, fala conosco. Não aquilo que queremos ouvir, papai. Não aquilo que o homem quer escutar, mas fala aquilo, Senhor, que vem de ti, que só o Senhor pode revelar aos nossos corações. Abre as mentes para entender, abre o coração para que a palavra possa permanecer em nós, Pai. Nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite, como eu falei, eu vou ser bem breve, mas eu queria meditar um pouco sobre esse homem Pedro. O irmão Levi, o pastor Levi, ele pregou sobre Pedro aqui não muito tempo atrás. Amei a pregação dele. Então todos já ouvimos falar de Pedro. E Pedro, desde que foi chamado, quando Jesus passava pelo mar da Galileia e chamou Pedro e seus irmãos para o seguir, de ali em diante Pedro começou a experimentar tudo que Jesus fazia, todos os milagres. Pedro, ele viu quando Jesus ressuscitou a Lázaro. Pedro, ele viu quando Jesus expulsava demônios. Pedro, ele viu quando Jesus entrou na sua casa e curou a sua sogra. Pedro, ele presenciou quando a filha do centurião estava doente e Jesus, com uma palavra, ele fez o milagre. Pedro, ele sentou aos pés do mestre e aprendeu de Jesus ali, na carne. E Pedro, ele viveu tudo isso. Mas Pedro, ele estava vivendo, era um processo. Aí, quase no final da caminhada de Jesus, Jesus estava falando para os discípulos que agora era a hora que ele ia para um lugar que eles já não podiam ir, já não podiam seguir a Jesus. E Pedro, depois de viver tudo isso, Pedro tinha uma convicção, Pedro amava o mestre. E Pedro diz: como assim? Aonde o Senhor for, eu vou. Ainda que eu tenha que morrer, eu vou. Mas aí Jesus: não, Pedro, você não entende. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Tudo isso era um processo. Aí, e aqui o Senhor estava ministrando na minha vida, não foi dessa semana, não foi porque eu vim pregar, mas essa palavra está no meu coração faz tempo. Eu estou tentando viver ela, porque somos fracos e falhos, mas estamos olhando para o nosso Senhor e tentando fazer o melhor que a gente pode. E Pedro falou: não, de maneira alguma, aonde o Senhor for, eu vou. E todos sabem que antes do galo cantar, realmente Pedro, ele nega Jesus.
A Bíblia não relata muito qual foi o estado de Pedro depois que ele negou a Jesus, mas lá em Lucas, diz que quando Pedro negava a Jesus, na terceira vez Jesus trocou olhares com Pedro. Imagina em que situação se encontrou aquele discípulo. Aquele discípulo que andou sobre as águas. Aquele discípulo que presenciou todos os milagres. Ele nega Jesus, e Jesus, ali no mesmo quarto, na mesma área, Pedro se entristeceu. Pedro, ele chorou. A Bíblia diz que ele chorou ardamente. A Bíblia não relata muito o que Pedro fez depois disso. Mas lá no final do livro de João, depois que Jesus ressuscita, Jesus faz o milagre, multiplica os peixes, faz comida para os discípulos. E ele chama Pedro à parte. E pergunta: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus faz essa pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. O que é que eu quero falar com isso? O que eu quero dizer, irmãos, é que mesmo que Pedro experimentou tudo isso, ele também tinha suas fraquezas. Pedro podia muito bem ter desistido de tudo e nunca mais ter voltado aos pés do mestre. Olha, porque Jesus disse que Satanás, ele pediu Pedro, mas Jesus intercedeu por ele. E sabe o que foi que trouxe Pedro de volta? Foi que Pedro, ele guardava a palavra no seu coração. Jesus, quando falava que ele era o pão da vida, ele falava para os fariseus e dizia: sabe por que vocês não conhecem o Pai? Porque vocês não guardam a minha palavra. Irmão, eu lembro, meditando nessa palavra, eu vejo a vida de Davi. Davi, com todas as suas riquezas, o seu reino. Davi era um homem falho. Mas nas orações de Davi, Davi não falava: Senhor, não tira de mim o reino, não tira de mim as riquezas. Davi falava: Senhor, não retiras de mim o teu espírito. Não me lances fora da tua presença. Renova, Senhor, cada dia a alegria da salvação. Meu amado, quando Deus, Ele revela a sua palavra, o seu amor no nosso coração, não há homem nenhum que possa apagar isso. Eu também lembro de Jeremias, irmãos. Passou por momentos difíceis. Jeremias veio num momento difícil. Profetizar para um povo que não queria saber nada de Deus. E uma vez Jeremias profetizou no templo, profetizou para um líder que fazia tudo o contrário à vontade de Deus, e aquele líder, ele se irou com Jeremias. A Bíblia diz que na frente do pátio do templo tinha uma árvore. E aqueles homens e seus ajudantes amarraram Jeremias numa árvore. E Jeremias, a sua família tinha abandonado, os seus amigos, esquece. E Jeremias passou aquele tempo, aquela noite, dia, amarrado numa árvore, e todas as pessoas que passavam zombavam de Jeremias. Agora imagina, um profeta que foi chamado por Deus. O que Deus falou para Jeremias? Jeremias, desde do ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes que você fosse formado, eu já te conhecia. E lá estava Jeremias sendo envergonhado. A gente zombava dele. E Jeremias é solto dali. Jeremias se prostra na presença de Deus. Ele diz: Senhor, eu já não vou falar no teu nome, já não vou pregar a tua palavra. Eu já não vou seguir os seus caminhos. Mas ao mesmo instante Jeremias diz: mas sabe o que? Em mim tem um fogo que não se apaga, um fogo que ninguém pode conter. Meu amado, quando a palavra de Deus é revelada no seu coração, não importa a circunstância que você está passando, não importa a fraqueza que você tem, a enfermidade que você está enfrentando nesse momento, a palavra que Deus tem em você, ninguém pode apagar o fogo que existe em você. Ninguém pode apagar. Ao que os homens queriam apagar aquele fogo de dentro de Jeremias, Jeremias entristeceu e viveu um momento de fraqueza, assim como Pedro.
Mas Jeremias diz que lá dentro dele agia um fogo que parece que queimava até os ossos. E ninguém podia conter esse fogo. Eu vejo o Regi ali atrás. Eu lembro quando a gente ia nos jovens, né, Regi? Eu fui nos jovens com o Regi. O irmão pastor Levi era o líder. E jovem, no impulso, a gente começou. Sentou, acho que 5 jovens ali. Aí um, né, fingia, praticava, né, que era pregador. Aí subiu um, subiu o outro. Meu irmão, e nisso, de repente, veio a presença do Senhor. Do nada, o Regi pode confirmar isso. Estava eu, o Mitemai, o Regi, o Paulo, o Afonso. E existem momentos, existem experiências que a gente tem com Deus que a gente nunca se esquece. Basta você abrir o coração e deixar que essa palavra, que o seu amor penetre e permaneça. E permaneça. Você pode escutar isso e falar, uau. Pode vir numa pregação, não a minha pregação, mas você pode vir numa pregação de um pastor bem famoso e falar, uau, que pregação. Meu amado, mas se essa palavra não permanece em você, o primeiro fracasso que você passar, você vai olhar para trás. Você vai desistir. Mas se ela permanecer em você, ninguém pode apagar isso de você. Eu vejo o Jairo ali, eu lembro do Jairo ir na escola de tarde. Não era crente, se eu não me engano. Mas sabe o que aconteceu? Essa palavra permaneceu, ela penetrou no seu coração. E ninguém pode apagar isso. Lembra de Paulo? Paulo, você estuda a história de Paulo? Paulo não era aquilo que a gente lê aqui nas cartas de Paulo. Paulo, ele perseguia os crentes. Paulo, ele prendia os crentes. Mas um dia Paulo se encontrou com Jesus. E o que é que Paulo diz em Romanos? Quem nos separará do amor de Deus? Paulo entendeu e Paulo guardou essa palavra no seu coração. Quem nos separará do amor de Deus? Nem fraqueza, nem rancor, nem doença. Por isso que eu gosto do salmista. Muitos leem os salmos, e o Salmo 139, que o salmista fala, para onde iremos da tua presença? Se subirmos aos céus, é a tua morada. Se descermos até as profundidades do mar, a escuridão é como se fosse luz para ti. Escute bem, o salmista não estava com medo do julgamento de Deus, não era fugindo. O que ele simplesmente queria dizer era que não existe circunstância, não existe lugar que possa nos separar do amor de Deus. Então, Pedro guardou essa palavra. Olha bem que Pedro não diz, quando Jesus diz, e vocês também não querem ir embora? Pedro não diz, Senhor, para onde vamos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Pedro, há uma palavra aqui chave. Pedro diz, para quem iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não adianta você vir a este lugar, a essa igreja, ou você ir a uma reunião onde tem muito poder, não existe, não é a solução. A solução é você ir àquele que é o consumador da nossa fé, o que nos amou primeiro. O seu amor é incondicional. Eu já estou quase terminando. Bem, você pode trazer o Joseph aqui um segundinho? Uma coisa eu vou falar para vocês, rapidão. Que o Espírito possa revelar isso, que essa é a chave. Esse é o segredo. Só o Espírito pode convencer o homem do pecado. Os fariseus, eles não entendiam. Eles não entendiam. Mas aos discípulos e a Pedro, o Pai mesmo revelou a Jesus a eles. E nessa noite o Pai mesmo, o Criador dos céus e da terra, Ele quer revelar ao seu coração quem Ele é e quanto Ele te ama. Esse é o Joseph, irmãos, aqui. Ele estava dodói semana passada. A Mitelene foi trabalhar na parte da noite, eu fiquei com as duas crianças. Estava tossindo, estava com febre.
E para ele dormir, eu não tenho mamar. Então, para ele dormir, eu tenho que balançar e balançar, até que eu não sinto mais os braços. Mas muito bem. O Joseph, ele estava com muita tosse e com muita febre. Toda vez que ele dormia, ele acordava com tosse. E aquilo partiu o meu coração. Quantas vezes eu já escutei pais e mães falarem, se eu pudesse, eu tirava aquilo que ele está sentindo e punha em mim. Quantos de vocês já escutaram isso? Eu me senti daquele jeito, se eu pudesse, eu pegava aquela febre, aquela tosse, eu passava para mim para ele que ele descansasse. Há um que eu tinha que trabalhar no outro dia 7 horas. A Mideleine chega em casa 7h30. Há um que eu tivesse trabalho, mas se eu pudesse, o que ele sentia, eu passava para mim. Mas olhe bem, nós que somos carnais, nós amamos os nossos filhos tanto. Mas olha o que Jesus fez. Ele tomou sobre si todos os nossos sofrimentos, todas as doenças, todos os nossos pecados foram sobre si. Ele literalmente fez aquilo que eu não posso fazer. A minha oração, irmão, é que o Espírito Santo possa te revelar esse amor, essa palavra, e que essa palavra permaneça na sua vida. Não adianta. Pode ir, obrigado, baby. Mas é isso que Deus faz. Aquilo que Pô, Jairo, desculpa citar tanto, mas a gente tem uma intimidade. Ele não vai ficar bravo comigo se eu ficar chamando o nome dele também. Mas olha o Léo. Se o Léo passasse por uma circunstância assim, claro que o Jairo, no seu coração, ele queria tomar aquelas dores. A gente tem uma pessoa conhecida que a filhinha dela está no hospital. Teve que tirar os 2 rins. E passou uma situação difícil, eles estão esperando um milagre. E ela fazem mais de 3 meses que ela está naquele hospital. Ela vive no hospital com a menininha. Mas o amor humano não se compara ao amor de Deus, meu amado. Não se preocupa se você está fraco. Não se preocupa se você talvez perdeu o alvo. O nosso inimigo, ele realmente ele quer a nossa alma. Mas maior é aquele que intercede por nós. Eu lembro quando eu morava no Ceará. Tá difícil a coisa aqui para mim e para o Tiago. Só eu e ele cearense. Só tem Poços de Caldas aqui. É difícil, Tiago, mas só pela graça. Então, eu morava no Ceará, minha mãe morava aqui. E o diabo queria a minha vida. Quer dizer, uma mãe intercedia por mim aqui. Um grupo das irmãs, acho que era no basement. Acho que era na casa do pastor, não era? Lá em Stanford. Elas intercediam pela minha vida. Não era fácil. Eu cresci sem minha mãe lá, sem meu pai, com minha bisavó. E uma vez no meu quarto, isso com 11 anos de idade, louco da vida, isso podia ser. Eu sentei assim na cama, eu peguei o revólver, e eu ia disparar. Não sei o que tinha na minha cabeça, não era revoltado nem nada. Claro que agora a gente entende que era o inimigo que queria a minha alma, né? Eu peguei o revólver e do nada eu fiz assim, pá! Tinha uma bala. Eu já tinha tentado isso um tanto de vezes no chão e sempre ia pá, 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 até chegar na bala. E dessa vez, quando eu atirei, pá! Disparou. Você pode perguntar à minha mãe, lá no Ceará, as paredes são feitas de barro. Ninguém mexeu na casa, a bala ainda está lá. E o diabo tentou. Mas às vezes, meu irmão, a intercessão, a oração, ela faz com que o Senhor olhe para nós e tenha misericórdia de nós. Outra vez, eu fugi de 12 rapazes
sozinho. No Ceará não tinha luz, tinha cerca de felpa. E eu com a minha bicicleta, o rapaz bateu no rapaz que estava do meu lado e eles pensaram que era eu. E é um povo bem ruim lá, bem mal. Eu tenho um amigo que 6 meses depois que eu estava aqui, encontraram as partes do seu corpo por toda a cidade. Foi a misericórdia de Deus. A razão de você estar aqui nessa noite é a misericórdia do nosso Deus. Há uma frase que o pastor Levi sempre falava na juventude: as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos pelo nosso inimigo. Não pensa que é por causa que você tem um trabalho bom, ou tem uma casa própria, um carro. Não é nada disso. É só Jesus. É o seu amor. E o seu amor sempre nos alcança. O seu amor, aonde a gente anda longe, o seu amor sempre nos atrai. Ele sempre nos atrai a Ele. O Pai sempre nos traz de volta. Se você entendesse o que o Espírito queria falar nessa noite, você não sairia daqui como entrou. Ele não está te prometendo os bens dessa terra. Ele está querendo dizer que Ele te ama. E que Ele quer ter uma comunhão contigo. E que mesmo que as suas fraquezas venham aparecer, o seu amor sempre, Ele sempre é maior que tudo. Por isso que Paulo falou, nada não pode nos separar do amor de Deus. Nada. Então Pedro teve que passar por esse processo. Todos temos que passar por esse processo. A Bíblia diz que olha bem, muitos dos seus discípulos deixaram de seguir a Ele. A Bíblia não fala a multidão deixou de seguir. Fala discípulos, muitos que vêm aqui, que sentam nesses bancos. Não deixa que seja você. Deixa que a palavra penetre no seu coração e que permaneça. Não seja muito desses discípulos que viraram as costas para Jesus e deixaram de seguir a Ele. Se a palavra penetrar, o seu amor sempre vai te trazer de volta aos seus pés. Todos os dias temos que vir de volta aos pés de Jesus. É uma batalha constante com o nosso homem, com a nossa natureza. A natureza humana não quer nada com Deus. Mas o seu amor sempre nos atrai a Ele. Eu falei que ia ser bem breve, mas que o Espírito, que só Ele pode fazer isso, possa revelar isso a você. E quando vem aquele momento de luta, aquele momento de fracasso, lembra-se que o seu amor é maior que tudo. Deus tem ministrado comigo no meu coração, pastor. Não é nada que eu estou inventando. Mas eu faço isso todas as noites para os meus filhos. Existe uma passagem no Velho Testamento que assim que Josué começou a liderar o povo, há coisas que são pela fé. Isso é uma palavra que Deus tem posto no meu coração. E diz que no decorrer da caminhada de Israel, muitos dos filhos do povo de Israel nasceu durante aquela caminhada no deserto. E eles não conheciam a aliança que Israel tinha com Deus. Então Josué fala para o povo, sabe, todos aqueles, olha, nós já estamos ficando velhos. E quando vier a batalha, nós já não vamos poder lutar contra esse povo. O melhor, tragam os filhos
traga os mais novos e vamos apresentar para eles a aliança. E Deus tem sempre ministrado no meu coração: apresenta a minha aliança que eu tenho contigo aos teus filhos. E eu creio nisso, amado. Apresenta a aliança. E às vezes é pela fé, às vezes é na oração. Porque foi assim, minha mãe fez isso. Minha mãe, com a sua intercessão e oração, Jesus veio e me apresentou a nova aliança. E hoje, graças a Deus, eu posso entender que o seu amor é maior que tudo. Eu quero pedir para o pastor fazer uma oração nesse sentido. Que nossos filhos, essa é a geração que vai se levantar. Como eu falei, já vamos ficar velhos, irmãos. Já não vamos ter as mesmas forças como tínhamos antes. Uma geração precisa se levantar, mas eles precisam conhecer o amor do nosso Deus. Eles podem vir a vida toda na igreja. E vir em todos os cultos. Ir para a salinha, quando adolescentes, ficar aqui, vir nos jovens. Mas se para eles não for apresentado esse amor, essa nova aliança que Jesus tem para nós, não adianta nada. E às vezes não é falando, às vezes é na oração. Eu olho aqui, eu vejo vários testemunhos aqui de que a oração faz com que o amor de Deus te atrai e atrai os seus. Então, se você crer, você não vai sair daqui o mesmo. Se você deixar o amor de Deus se revelar no seu coração, você não vai ser o mesmo depois de hoje. Pastor. Vamos orar pela a nossa geração. Eu oro todo dia também para meus filhos, porque se eu pudesse cuidar deles 24 horas, eu ficava, mas não tem jeito. Então vamos orar. Se você tiver aqui jovens, filhos, né, que precisa da geração seguinte, você pode ajudar também, Ivan, se orar. Se quiser vir aqui na frente, vamos orar para essa juventude nova primeiro. Vamos orar para Deus abençoar. Ontem quinta-feira eu visitei uma jovem que estava fechado num quarto, tentou suicídio. E a pessoa me ligou pedindo ajuda, eu falei, eu vou lá, se ela aceitar. Entramos lá, na casa dela, estava na cama, e quando eu entrei na casa, você olhar para a casa, você assusta, porque só tem coisas que não são crentes, que não são crentes. Mas eu falei, não vou nem olhar para isso, eu vou apresentar o reino de Jesus aqui. E tomei posse da palavra. Jesus falou, casa que tu entraste, deixa ali minha paz. E eu falei para aquele casal, eu falei, ela talvez não vai ser liberta hoje, mas se vocês receberem a paz de Jesus, vocês querem Jesus na vida de vocês, não é catolicismo, não é religião pentecostal, é Jesus. Aí expliquei para eles sobre Jesus, e eles receberam na sala a Jesus. Eles queriam Jesus. Falei para eles lerem as passagens. Aí depois, quando eu fui orar pela moça, nem manifestou nada. Peguei na mão dela, a presença de Deus estava ali. Eu falei, não tem demônio nenhum que está mais em você. Não, já saiu, foi tudo daqui desse quarto. E eu falei, se Deus tem um plano na sua vida, você vai sair disso aí. E nós oramos ali, né, e Deus sabe o que vai fazer. Mas a paz, quando você deixa uma palavra profética no lugar, quando eu deixo uma palavra profética no lugar, meus irmãos, eu não deixo mais nenhuma brecha para o diabo. Para nenhuma. Não vai, diabo aqui não pode fazer mais, não é que eu deixei a palavra, eles aceitaram. Mas naquela casa já suicidou uma pessoa antes deles. Eles compraram a casa faz 3 meses. E uma pessoa suicidou dentro da casa. Então é um espírito, né? E a menina estava vendo voz, vendo vultos, vendo os demônios e entrou em depressão. Mas já cancelamos em nome de Jesus. E ela vai vir para a igreja, se Deus quiser, agora nos jovens. Então a oração, ela muda situações. Ela muda situações. Se fosse contar histórias aqui de cada um, como ele contou,
O dia que ele chegou na igreja, a primeira vez, que a irmã Eliane orou por ele muitos anos. Nós oramos. E o dia que ele chegou na igreja, ele é quieto, né? Ele estava num canto assim, eu ministrei a palavra. E quando eu fiz o apelo, ele aceitou Jesus. E quando aceitou Jesus, Jesus libertou ele. Aquele dia foi imediato. Aceitou Jesus, Jesus libertou. Até hoje está firme.